Muito bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia desta CIDEIS 2023, para já com um balanço altamente positivo, certamente que diremos o mesmo no final desta manhã de trabalhos. São 3 dias em torno deste tema que está aqui nas minhas costas, o tema Mais Confiança, neste que é o evento de referência em Portugal na área da segurança digital. À semelhança de quarta e quinta, também este dia é centrado em 6 grandes áreas: sociedade, riscos e conflitos, ética e direito, economia, inovação e tecnologias futuras e políticas públicas. E a abordagem de todos estes temas vai passar, também à semelhança dos últimos 3 dias, por 3 salas. A Sala Dona Maria, ficam todas à nossa, pelo menos à minha direita, a Sala Dona Maria, onde se realizarão as ações no âmbito do CIAB, o Polo de Inovação Digital de Cibersegurança, debates e apresentações individuais. Tem também a Sala do Infante, onde decorrem as propostas de sessão submetidas ao Call for Presentation. É uma sala que tem a condução do meu colega, o jornalista Ruben Matos, e depois esta sala onde nos encontramos, a Sala do Arquivo, que no final desta manhã servirá para as despedidas e também para o resumo daquilo que foram estes 3 dias de debate, de partilha de conhecimentos. Faremos aqui, portanto, uma síntese daquilo que foram as ideias-chaves partilhadas neste evento. E a CIDEIS é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança, em parceria com a Universidade do Porto, e não seria possível se não fosse também o apoio de vastos parceiros, aos quais fica também aqui um sentido agradecimento. E vamos agora passar à abertura oficial deste terceiro dia. E para a sessão de abertura oficial, chamam agora ao palco António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto. Muito bom dia, é um prazer tê-lo connosco. Excelentíssimo Senhor Diretor do Gabinete Nacional de Segurança, Contra-Almirante António Gamir Marques, Excelentíssimo Senhor Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Dr. Lino Santos, caros oradores, caros congressistas, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. É com um grato prazer que a Universidade do Porto assume novamente o papel de co-organizadora da Conferência CIDEIS, um evento que é já uma referência nacional na área da cibersegurança. Sendo a valorização social do conhecimento e a participação ativa no progresso das comunidades partes integrantes da missão da Universidade do Porto, é para nós uma honra apoiar uma conferência em que se analisam e debatem questões fundamentais para a nossa vida em sociedade. Quero, por isso, começar por agradecer o convite e a confiança depositada na Universidade do Porto pelo Gabinete Nacional de Segurança e pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Aproveito ainda esta ocasião para deixar uma saudação especial a todos os docentes, investigadores e técnicos da Universidade do Porto que diretamente contribuíram para a organização deste evento, de inegável interesse público, elevado grau de especialização científica e tecnológica, dimensão internacional e oradores credenciados. Estou muito longe de ser um especialista em cibersegurança, mas enquanto gestor público e cidadão, tenho plena consciência dos riscos para os nossos direitos, liberdades e garantias do acesso indevido a informações armazenadas em formato digital. A cibersegurança é uma arma fundamental que os países têm para proteger os seus valores fundamentais, como a soberania nacional, a democracia e os direitos humanos. Prevenir, detectar e combater ciberataques é também crucial para a defesa dos interesses estratégicos nacionais, sejam eles geopolíticos, militares, económicos ou culturais. No fundo,
trata de salvaguardar o nosso modo de vida em democracia, assegurando a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados que armazenamos nas plataformas digitais. A massificação das tecnologias digitais e a crescente sofisticação dos ciberataques tornam a cibersegurança um dos grandes desafios societais do nosso tempo. Por conseguinte, a Academia não pode estar à margem do esforço coletivo para garantir a privacidade e a proteção dos dados no ciberespaço. Por disporem de massa crítica, conhecimento científico e meios tecnológicos, as instituições de ensino superior estão ou devem estar no centro do combate à cibercriminalidade. Também a Universidade do Porto tem cumprido esta função, com particular destaque para a criação, há precisamente uma década atrás, do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade. Agregando docentes e investigadores de várias faculdades da Universidade do Porto, o C3P tem por missão prestar serviços de apoio às atividades de formação, ID e inovação no domínio da proteção de dados e da cibersegurança. No seu currículo tem já um vasto conjunto de projetos próprios e em parceria com a indústria e as autoridades nacionais que fazem do C3P um dos centros líderes em Portugal na área da cibersegurança. Este é, felizmente, apenas um exemplo destacado de como as instituições do ensino superior nacionais podem e devem contribuir no combate ao cibercrime e à criminalidade tecnológica. Creio que temos hoje, na Academia Portuguesa, massa crítica, competências, tecnologias e networking no estado da arte da cibersegurança europeia. Verifica-se, inclusivamente, a emergência crescente de spin-offs académicas com produtos tecnológicos inovadores para a proteção de dados. Porém, como em outras áreas de grande especialização, deveria existir ao nível da cibersegurança uma melhor articulação entre a academia e o tecido empresarial. Falta em muitos casos consciência e sensibilidade para o problema, mas também há um déficit de competências e condições tecnológicas nas empresas que as impede de estabelecerem parcerias virtuosas com as instituições de ensino superior. Dada a dimensão da ameaça, importa que essas parcerias com as instituições de ensino superior se concretizem e que a resposta ao cibercrime seja, por consequência, mais proficiente e eficaz em Portugal. É fundamental proteger os nossos interesses económicos no ciberespaço, o que passa por um aumento significativo do investimento das empresas na gestão do risco cibernético. Investimento esse que pode ser mais facilmente aplicado e rentabilizado com as instituições de ensino superior. Resta-me desejar-vos a continuação de um bom trabalho, na certeza de que esta conferência servirá, como em edições anteriores, para avanços no conhecimento sobre cibersegurança. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Sr. Reitor, obrigada também pelas palavras que trouxe a esta acidez. A altura agora para passarmos a um novo momento, a entrega de certificação de segurança. Era para ver se estavam atentos, mas não há separador. Peço desculpa, vamos continuar. É a altura agora para a entrega de certificação de segurança da Adidafone. É uma ação do Gabinete Nacional de Segurança a quem compete avaliar, acreditar e certificar a segurança de produtos e sistemas de comunicações, de informática e de tecnologias de informação que sirvam de suporte ao tratamento, arquivo e transmissão de informação classificada. E a entrega desta certificação será feita pelas mãos do Sr. Almirante António Gameiro Marques. Muito bom dia, seja bem-vindo. O acaso, por vezes, dá-nos sorte e permite-nos que, na cidade do Porto, no C10, subordinado ao tempo a mais confiança, possamos, de facto, mostrar e comprovar que há produtos
que nascem do conhecimento português, nascido nas universidades e transformado em algo que as pessoas podem usar através do seu iPhone, do seu telefone Android, em benefício da confidencialidade, da integridade e também, em geral, da segurança da informação. E é com especial gosto que o faço hoje aqui na cidade do Porto, relativamente a um produto que nasce da visão de pessoas na Universidade do Porto, que fazem nascer a Adita e que, com perseverança, com passos para a frente, alguns para trás, para depois dar mais passos para a frente, conseguiram produzir algo que eu acho que a nós todos, como portugueses, nos deve orgulhar, porque passou testes exaustivos feitos por uma terceira entidade e que comprovam que este produto, a Adita Phone, é um produto que cumpre um conjunto bastante aturado e exigente de controles de segurança que permitem que, na minha qualidade de Autoridade Nacional de Segurança, possa hoje entregar ao Dr. Carlos Carvalho, que chamava aqui para estar junto de mim, este certificado de conformidade pelos resultados obtidos no desenvolvimento e no deployment deste produto. Portanto, Carlos, é com todo o gosto que o faço. Aqui está o certificado. Sim, senhor. Faz favor. Muito obrigado. É, como disse o Sr. Almirante, um momento muito importante para nós na Adita. É, acima de tudo, um dia de agradecermos. A tecnologia é feita por pessoas e vou começar por agradecer também ao Sr. Almirante e ao Gabinete Nacional de Segurança por serem uns grandes incentivadores também daquilo que nós temos vindo a fazer, por nos motivarem muito para chegarmos ao dia que estamos a chegar hoje. Gostava, acima de tudo, de agradecer aos sócios da Adita por terem acreditado no projeto e continuarem a acreditar no projeto. E, mais que isso, agradecer a toda a equipa da Adita que pedia que viesse aqui comigo ao palco para recebermos este certificado, que, acima de tudo, é o trabalho de todos. E gostava ainda de pedir também ao Sr. Reitor que se juntasse a nós, porque nós temos muito orgulho de termos nascido da inovação da Universidade do Porto, devemos muito à Universidade do Porto e é um momento que é de todos nós. Muito obrigado. Sr. Almirante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos e parabéns à Adita e também à Academia. Sr. Reitor, temos falado aqui muito da importância da Academia também colaborar com esta mensagem importante que aqui se passa de mais confiança no ciberespaço. E passamos a um novo momento. Temos connosco Inês Oliveira, Presidente da Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de Dados, para nos falar sobre a cibersegurança vista da perspectiva precisamente desta proteção de dados. Inês, seja bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Permitam-me falar ao lado deste púlpito que confesso que receava ser uma verdadeira medida de proteção de dados, porque tão alto, tão elevado que é, podia-me tapar na totalidade e, portanto, permitam-me falar aqui. É um gosto imenso estar aqui hoje a partilhar a minha experiência convosco. Permitam-me, antes de mais, começar por agradecer, na pessoa do Sr. Contra-Almirante Gameiro Marques, toda a organização do evento e o convite para estar aqui hoje. E permitam-me começar por falar
no ruído total em que vivemos e fazer uma breve e uma primeira alusão à literatura recente, a José Vegar e ao seu livro Controlo Contemporâneo e o Futuro da Informação, que nos deve inquietar e que nos deve chamar a atenção para a importância dos dados e para o seu lado bom, mas também para o seu lado menos bom. E, efetivamente, este termo de ruído total, permitam-me dar 2 exemplos em concreto que mostram esta sociedade em que vivemos, que vive dos dados. Efetivamente, nós temos os nossos smartphones, usamos os nossos telemóveis quase ao segundo e, se calhar, não nos damos conta de que a generalidade das aplicações que usamos têm rastreadores. Efetivamente, e os estudos recentes dizem-nos que temos, em média, 35 aplicações instaladas no nosso telemóvel, e isto significa entre 1.000 a 2.000 tentativas de rastreamento por dia, por mais de 70 empresas. Acho que o cidadão, como titular dos dados médios, não está sensibilizado para isso e, portanto, acho que nunca é demais sublinhar este lado oculto dos smartphones, dos rastreadores. E deixem-me dar outro exemplo deste ruído total que tem que ver com as famosas cookies. Efetivamente, temos os web trackers que nos dizem que dos 50 websites mais populares em Portugal, há uma média de 14 tracking cookies direcionados, por exemplo, ao TikTok. Efetivamente, vivemos numa sociedade baseada em dados. Eu trouxe-vos aqui um facto que, de tão desatualizado que está, só por si já é inquietante. A quantidade de informação transmitida por telecomunicações durante todo o ano de 1986, e é um ano especialmente caro para mim porque foi o ano em que eu nasci, portanto, todas as comunicações durante o ano de 1986 podia ser transmitida em apenas 2 milésimos de segundo em 96, passado 10 anos. E, portanto, vejam, hoje, em 2023, efetivamente, o crescimento que desde então houve. Temos muito mais informação a circular, temos muito mais criação de dados e também temos uma sociedade com um crescimento do impacto dos dados. Os dados, efetivamente, são hoje o novo petróleo, e isso já é um lugar comum, apelidar os dados de novo petróleo, mas também tem um lado tóxico, como alguma doutrina lhe chama, porque efetivamente o tratamento massivo de dados pode aumentar discriminações e efetivamente também tem um lado tóxico. Efetivamente, no setor público e privado, as entidades vivem dos dados, vivem para os dados e a sua eficácia e eficiência medem-se pelos dados. No setor privado, e hoje com o capitalismo de vigilância que temos, o setor privado vive dos dados no sentido em que vive da publicidade e, portanto, tem que direcionar publicidade, tem que conhecer muito bem os seus clientes para lhe poder chegar melhor, para lhe poder oferecer mais e para estimular o consumo. E no setor público, os dados também são essenciais no combate ao crime, na necessidade de segurança e de policiamento que existem e, portanto, de forma transversal, do setor público ao privado, temos uma importância dos dados como nunca atingiu e por isso mesmo é que hoje temos sociedades apelidadas de dadovigilância, dadoísmo, infosfera, era da informação, o próprio capitalismo de vigilância que faz sublinhar a importância dos dados, mas que não nos deve separar deste lado perigoso do mau uso e da má utilização dos dados. Deixem-vos dizer que a civilização, isto também é um lugar comum, a civilização industrial floresceu à custa da natureza. Esta civilização da informação em que vivemos crescerá à custa do homem e dos nossos dados e, por isso, nas nossas vestes de titular dos dados, de cidadão, mas também de membros de organizações, não nos devemos esquecer
das obrigações que temos, e com isto passaria então ao que verdadeiramente me traz aqui hoje, que é fazer esta ligação entre a cibersegurança e a proteção de dados. Como muito recentemente ouvi o Sr. Contra-Almirante Gameiro Marques num evento em que tive o privilégio de dividir a mesa com ele, dizer: a cibersegurança e a proteção de dados têm um casamento perfeito. Nunca se hão de divorciar, têm que andar sempre de mãos dadas, porque efetivamente são duas áreas que não se consomem, que têm o seu lugar próprio, mas que efetivamente têm que caminhar a par. A cibersegurança e a proteção de dados são duas áreas distintas. Não é por termos uma entidade cumpridora da parte da cibersegurança ou da parte da proteção de dados que podemos dizer que uma e outra estão cumpridas. Não, têm a sua autonomia, têm o seu espaço, mas efetivamente interligam-se e andam de mãos dadas, e é assim que devem ser vistas. A cibersegurança é uma medida de proteção de dados, e é assim que, para os juristas da proteção de dados, para os profissionais da proteção de dados, a cibersegurança tem que ser analisada, tem que ser estudada, tem que ser vista. É efetivamente uma medida de proteção de dados que implica políticas, não é? As políticas de privacidade, aquelas coisas que nós se calhar nunca lemos nos sites, implica políticas, implica o estabelecimento de procedimentos, implica a emissão de instruções para os trabalhadores, mas, acima de tudo, implica formação. E permitam-me sublinhar a formação, porque a cibersegurança e a proteção de dados, no fundo, são pessoas sensibilizadas para isto. Nós, nas nossas vestes de cidadão, que utilizamos as aplicações, que utilizamos a internet, que utilizamos serviços no geral, temos que estar sensibilizados para a proteção de dados. A proteção de dados não se trata de eu não tenho nada a esconder. Não, o controle da informação, numa era como a que estamos a viver, é essencial. E permitam-me fazer uma alusão, e eu gosto sempre de sublinhar isto. A proteção de dados nasce em 81, vejam que ela já não é propriamente nova, nasce em 81 para combater todas as formas de discriminação e todas as formas autoritárias de poder. E, portanto, numa altura em que, a nível político, vimos tantos extremismos em ascensão e que cada vez mais, no trato com banca, seguros, nos sentimos alvo de discriminação, nunca é demais lembrar que a proteção de dados nasce efetivamente para combater a discriminação e todas as formas de autoritarismo, e por isso esteve e está e estará na moda. E, portanto, a formação são pessoas, a proteção de dados implica formação às pessoas em geral, às nossas vestes de cidadão, aos trabalhadores, aos dirigentes máximos, e permitam-me a minha experiência de quase 10 anos no terreno enquanto profissional de proteção de dados e mais de 10 anos também enquanto investigadora nestas áreas. Posso-vos transmitir que me inquieta um pouco, e tenho passado por várias organizações, a não capacitação dos dirigentes máximos, das lideranças, para a importância da proteção de dados. A proteção de dados pode trazer prejuízos reputacionais muito grandes aos dirigentes máximos, e permitam-me aludir a um caso não muito recente, não é? Da Câmara Municipal de Lisboa. Pode trazer prejuízos patrimoniais e não só, também de reputação à própria organização em si, à própria entidade, mas, acima de tudo, uma entidade que não cuida da cibersegurança, que não cuida de implementar medidas de proteção de dados, não merece a confiança dos consumidores, dos utentes, e por isso mesmo acho que as lideranças devem estar capacitadas para a importância de gerar confiança através da proteção de dados e através da cibersegurança. Ora bem, o RGPD não vos quer maçar com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, mas também não poderia deixar de a ele aludir. Tem três princípios essenciais que eu aqui tenho que referir e que são próximos da segurança da informação no geral.
A integridade, a confidencialidade são dois dos princípios que o RGPD sente necessidade de sublinhar para precisamente se colar, fazer casar com a segurança da informação. E depois tem um outro princípio também caro à cibersegurança, que é o da responsabilidade, que casa muito com a resiliência, com a continuidade do negócio, com a continuidade das organizações e, portanto, o RGPD tem muito da segurança da informação e, efetivamente, os seus princípios também espelham esta necessidade da segurança da informação. Ora bem, a cibersegurança enquanto medida de proteção de dados é ela também uma forma de tratamento de dados pessoais. E a minha experiência nas organizações por onde tenho passado, acho que ainda não nos capacitamos, ainda não nos convencemos bem de que a própria cibersegurança é um tratamento de dados. E é um tratamento de dados pessoais que, em muitos casos, estamos a falar de dados especiais, que têm que ver com a privacidade, com o mais íntimo das pessoas, e muitas vezes transfronteiriço. Pensem, por exemplo, no alojamento de um site, que às vezes é feito fora das fronteiras de Portugal, e, portanto, estamos a falar, muitas vezes, a própria medida de cibersegurança pode, muitas vezes, implicar um tratamento de dados especiais e transfronteiriços, e, por isso mesmo, temos que, também, quando vamos implementar mecanismos de cibersegurança e da segurança da informação, ter presentes uma das obrigações, e acho que a minha experiência de 10 anos já me permite dizer, uma das obrigações menos compreendidas do RGPD, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e que as organizações ainda teimam em não aplicar, que é esta coisa estranha que se chama avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Há a IPD, que está no artigo 35 do RGPD, e, efetivamente, a minha experiência mostra-me que as organizações ainda não as estão a fazer, ainda não estão preparadas para ela, ainda não as sabem fazer, e o que eu tenho visto, muitas vezes, é notas jurídicas ou pequenos pareceres sobre determinada medida de proteção de dados que se vai aplicar, mas que não é uma verdadeira avaliação de impacto, pelo simples motivo porque não mede o risco. E aqui deixem-me introduzir esta palavra tão importante para todos os profissionais da segurança da informação, mas também para nós, profissionais da proteção de dados, que é o risco. E, efetivamente, o RGPD, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, está apejado com a palavra risco e é ele sempre que nos deve guiar. Quando vamos a uma entidade, devemos medir o risco daquela entidade vir a divulgar, por exemplo, dados, vir a disponibilizar dados a terceiros, vir a ter perdas de dados. E esta avaliação de impacto sobre a proteção de dados é uma forma de medir o risco, saber, conhecer em concreto o tratamento de dados que vamos fazer. E aqui até pode ser dos mais simples, por exemplo, instalar um sistema de videovigilância. Um sistema de videovigilância carece de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. É obrigatória e, atrevo-me a dizer, a generalidade das entidades, das organizações, quando pensa que para a segurança das instalações o melhor é instalar videovigilância, não cumpre esta medida. Instala, contrata a empresa instaladora sem mais e não cumpre esta avaliação de impacto que, volto a sublinhar, é obrigatória. E, portanto, acho que há um caminho grande a fazer de sensibilização para a importância deste mecanismo. A avaliação de impacto sobre a proteção de dados é uma novidade do RGPD, não existia na legislação anterior e por isso eu estar também aqui a amassar-vos com esta obrigação que resulta do RGPD e que, na minha opinião, ainda é muito pouco conhecida por parte das organizações. E a avaliação de impacto sobre a proteção de dados não tem que ser um encargo burocrático para as entidades. Pode ser, efetivamente, a oportunidade também para inovar, para fazer diferente, para medir os riscos e ver, efetivamente, o que é que podemos melhorar no tratamento de dados que vamos fazer. E aqui, quando eu aludo a tratamento de dados, pode ser colocar câmaras de videovigilância, pode ser comprar um novo website, pode ser oferecer um novo produto na internet.
Efetivamente, é em sede desta avaliação de impacto sobre a proteção de dados que uma medida de cibersegurança a adotar por um organismo deve implicar. É nesta sede da avaliação de impacto que podemos avaliar uma série de coisas, nomeadamente a subcontratação. Eu não raras vezes, no âmbito do meu trabalho, me deparo com contratos que, de forma direta, nem sequer há transmissão de dados pessoais, mas de forma indireta poderá haver, e em sede contratual não há uma cláusula de proteção de dados. Nada se diz quanto a instruções, quanto o que é que se faz aos dados no fim do contrato. E deixem-me aqui aludir a um caso concreto, que foi dos mais inquietantes da minha carreira, que era um simples contrato de alugueres de impressora, uma organização que não queria ter as suas impressoras e, portanto, alugava as impressoras e não acautelou em sede contratual o que é que fazia aos discos das impressoras. Hoje as impressoras são autênticos computadores, guardam os documentos mandados imprimir. E, portanto, o que é que acontece? Quando o contrato acaba e quando vão levantar as impressoras, muitas vezes os documentos também vão e, portanto, é nesta sede da subcontratação que temos que prever uma cláusula de proteção de dados e acautelar em sede contratual todas estas questões que podem ser muito prejudiciais para as empresas. Obviamente que é no âmbito também desta avaliação de impacto que devemos prever uma política de violação de dados pessoais, porque a cibersegurança e a segurança da informação protege todo o tipo de informação, nomeadamente institucional, mas também protege dados pessoais, e uma política de proteção de dados pessoais não pode descurar a vertente de os casos de limite em que há violações, como perdas, como acessos ilegítimos, acessos não autorizados, e efetivamente é nesta sede que se deve desde logo fazer uma política de violações de dados. Perante um incidente, o que é que temos que fazer? Temos que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados em 72 horas, mas não é qualquer violação de dados que tem que ser comunicada, são as violações que implicam risco. E, portanto, se eu não tenho que comunicar todas, mas apenas as que implicam risco, eu tenho que analisar se aquela em concreto implica risco ou não. E, portanto, eu, a priori, tenho que ter uma política de violação de dados e de comunicações obrigatórias perante um incidente de cibersegurança, nomeadamente comunicações à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ao Centro Nacional de Cibersegurança, às polícias. Depois, há uma vertente também muito importante, e eu gostava de a sublinhar aqui, que tem a ver com os direitos dos titulares dos dados. A minha experiência mostra-me que o cidadão comum ainda não está totalmente sensibilizado para os seus direitos no que toca à proteção de dados. Tem uma vaga ideia que tem direito de acesso, tem uma vaga ideia que pode pedir a portabilidade, tem uma vaga ideia de que pode pedir o direito ao apagamento, mas não sabe, por exemplo, a diferença entre apagamento e esquecimento. Não sabe, efetivamente, que se pode opor, não sabe que pode pedir a limitação dos seus tratamentos e, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer sobre esta vertente de informar os titulares dos dados sobre os seus direitos. E deixa-me abrir um parênteses, a Comissão Nacional de Proteção de Dados muito recentemente teve uma nova presidente e foi com expectativa, e é com muita expectativa que eu vejo que no seu discurso de tomada de posse se diz que a CNPD quer ter uma presença mais ativa para a sensibilização dos titulares dos dados. Efetivamente, e malgrado, a CNPD não tem um evento como este que hoje estamos, e acho que ainda há muito a fazer na parte de sensibilizar os titulares dos dados. E deixem-me-vos dizer que neste modelo de responsabilidade que nós temos hoje em dia e que o RGPD impõe, que gira à volta do risco, o foco está nas entidades. São as entidades, são as organizações do setor público e privado que têm que analisar os tratamentos de dados que fazem e adequar as suas medidas de proteção de dados. Se eu trato poucos dados pessoais, então eu não tenho que ter medidas caras e muito reforçadas de proteção de dados. Agora, efetivamente, se eu trato dados sensíveis, se eu sou uma clínica, eu tenho que reforçar a segurança das instalações. Eu tenho que criar mecanismos reforçados de confidencialidade nas minhas bases de dados. E, portanto, é a palavra risco que vai ser aqui geradora de que medidas é que uma organização vai ter que implementar, porque neste modelo
modelo que o RGPD implanta, efetivamente, o foco está primeiro nas entidades. São as organizações que proativamente têm que se consciencializar que tratam dados pessoais e, por isso mesmo, têm que implementar medidas de proteção de dados. O segundo nível e o primeiro controlo é feito pelos titulares dos dados. Os titulares dos dados são quase aqui uma primeira CNPD que, ao exercerem os seus direitos, vão estar a controlar o que é que as entidades fazem. E se nós temos a montante titulares dos dados pouco sensibilizados, não vão saber que direitos têm, não os vão conseguir exercer e, portanto, este primeiro controlo às entidades não é feito. O controlo, o segundo controlo e o controlo final, digamos assim, ou um controlo fiscalizador é feito pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, efetivamente, é também com grande expectativa que vejo no discurso de tomada de posse da nova Presidente, que quer aumentar a fiscalização e nós, profissionais de proteção de dados, dependemos efetivamente disso. Se não houver, em Portugal, uma entidade fiscalizadora com competência e com meios para fazer uma fiscalização, o que passa para as organizações é para que é que eu tenho que cumprir se ninguém fiscaliza e se ninguém impõe coimas. E, efetivamente, nós ainda vivemos numa sociedade, e a minha experiência tem mostrado isto, em que as organizações são mexidas pelo medo das coimas, pelo medo das fiscalizações e, portanto, nós temos que ter uma entidade que fiscalize, efetivamente, que ande no terreno, que faça ações de sensibilização e que, acima de tudo, quando tiver que aplicar coimas, que não tenha medo de as aplicar. Quero, antes de terminar, fazer duas alusões. A primeira é que o RGPD não se implementa. E eu muitas vezes vejo com alguma surpresa a venda de implementações do RGPD. O RGPD não é fazer 2 ou 3 políticas de privacidade, não é ir à organização fazer 2 ou 3 formações e podemos dizer o RGPD está implementado. Não. O RGPD, tal como está desenhado nos seus 90 e muitos artigos, implica, efetivamente, a criação de um sistema de gestão. A proteção de dados não se implementa. A proteção de dados gere-se, efetivamente, com uma análise inicial dos riscos daquela organização, com a operacionalização, a implementação de medidas, mas não é por termos zelado, por exemplo, da segurança das instalações, não é por termos destruidoras de papel, não é por termos uma base de dados com perfis de acesso rigorosos, não é por termos passwords com caracteres especiais que podemos dizer que estamos a implementar o RGPD. O RGPD tem uma palavra que usa, não raras vezes, que é a de monitorizar. E é isso mesmo. O RGPD tem que se monitorizar, as suas medidas têm que ser avaliadas, reavaliadas, e por isso é que o RGPD implica avaliar, aplicar, rever e atualizar sempre. Antes de terminar, e porque quero terminar na minha hora, não me quero ceder nem um minuto, permitam-me concluir com uma alusão que me tem preocupado enquanto profissional, que é a da aplicação do RGPD em sede judicial. Nós temos em Portugal poucas coimas. Temos algumas faladas, temos a da Câmara Municipal de Lisboa, do escândalo dos ativistas russos. Tivemos, antes dessa, uma coima aplicada ao Hospital do Barreiro. Tivemos, recentemente, uma coima grande, a maior em Portugal, ao INE, no âmbito dos censos, do exercício censitário. E, efetivamente, estas poucas coimas que têm sido aplicadas em Portugal têm expultado processos em tribunal. Obviamente, uma organização que se vê com uma deliberação da CNPD a impor uma coima de 4 milhões de euros, é óbvio que o que vai fazer é contestar em tribunal essa coima. E o que é que da parte judicial me tem inquietado e acho que inquieta todos os profissionais de proteção de dados? É que os processos estão totalmente parados. E porquê? Porque os tribunais não se entendem
quanto a uma matéria, diria eu, que ainda nem sequer é substancial, mas é meramente formal, que é quem é que é competente, qual o tribunal competente para julgar, para conhecer de uma deliberação da CNPD que aplica uma coima. E, portanto, ainda estamos numa fase anterior a sequer avaliar a bondade, a pertinência, a adequação da coima, que é a montante, que tribunal é que vai julgar aquilo. E os próprios tribunais não se entendem. E deixem-me aludir a 2 decisões do Tribunal de Conflitos, porque, entretanto, estas matérias já chegaram ao Tribunal de Conflitos, e temos 2 acórdãos do Tribunal de Conflitos do mesmo ano, assinados pela mesma relatora, que isto é que é inquietante, que dizem precisamente o inverso. Uma diz que são os tribunais judiciais que têm que conhecer das coimas aplicadas pela CNPD, tribunais judiciais, portanto, o Tribunal de Comarca, e outra diz que são os tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, afinal, quem é que tem competência? São os tribunais judiciais ou tribunais administrativos e fiscais? É óbvio que para uma entidade seria muito bom ser o tribunal administrativo. E porquê? Há processos com 20 anos nos tribunais administrativos e, portanto, esse arrastar seria ótimo para as entidades. Agora, o que é certo é que, enquanto profissional de proteção de dados, isto preocupa-me e muito, porque se andamos aqui a tentar sensibilizar, a tentar formar as empresas, as organizações em gerais, para a importância da proteção de dados, se isto depois, na fase judicial, os tribunais nem se entendem quem é que é competente para julgar, então a proteção de dados vira um flop, porque não acontece nada. As coimas são aplicadas e depois arrastam-se em tribunal porque nem se entendem quem é que é o tribunal competente para conhecer. Ora bem, é que eu esta inquietação e na expectativa que o legislador tenha consciência disto e que esclareça em sede legal quem é que afinal tem competência, é com isto que termino, com esta inquietação, muito agradecendo mais uma vez na pessoa do Sr. Contra-Almirante Gameiro Marques aqui o convite para estar aqui hoje e partilhar esta minha experiência e estas minhas inquietações, dando efetivamente a nota de que a proteção de dados trabalha-se nas empresas, é geradora de confiança, é geradora de não aplicação de coimas e, portanto, são muitos os benefícios para as organizações adotarem um verdadeiro sistema de gestão da proteção de dados e munirem-se de profissionais com conhecimentos na área. Muito obrigada pela vossa atenção. E obrigada a nós, Inês, também por uma apresentação tão rica e que deixará também aqui alguns temas para o próximo painel, o primeiro de debate desta manhã. E o tema deste painel de debate é a regulação e autorregulação do mercado digital, modelos, opções e tendências. Temos para falar desta temática Catarina Caetano, da Tech Privacy, Isabel Celeste Monteiro Fonseca, da Universidade do Minho e Ricardo Costa, da Locker. Peço aos 3 que se juntem a mim no palco. Sejam bem-vindos. A Isabel deixou-nos já aqui alguns princípios de debate sobre os quais falaremos. Já lá vamos. Vamos agora começar aqui por uma outra temática, enfim, uma questão um pouco mais abrangente. Eu começava por perguntar à Isabel, no âmbito do tema, deste debate, quais são, de facto, as grandes dificuldades? Já percebemos aqui algumas no que diz respeito aos dados pessoais, mas de uma forma mais geral, quais são as grandes dificuldades de regular este mercado digital? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu julgo que, enfim, há muitas dificuldades. O direito, de facto, tem tido, sempre uma dificuldade em ir ao encontro da aceleração que a tecnologia sempre traz consigo. Mesmo desde 2016 até aos nossos dias, tantas têm sido já as novidades deste ponto de vista tecnológico
e cada vez mais entendo que os dados, sobretudo os dados pessoais, estão enfim, em situação vulnerável crescente. Deixem-me dizer-lhes, eu sou professora na Universidade do Minho, na Escola de Direito, dirijo um projeto de investigação sobre as cidades inteligentes, normalmente sobre a implementação das cidades no Norte, e quando do início da execução deste projeto, há 22 meses, quando estávamos ainda a elaborar o mapa e os indicadores para avaliar o quanto as cidades do Norte são ou não cidades inteligentes, desde então até hoje fui-me dando conta de que aquilo que seriam os indicadores muito teóricos, na verdade já foram superados na prática pela inovação que foi sendo implementada. 300 câmaras na mobilidade no Porto é de facto um número assustador quando se pensa que há dados pessoais a ter em conta. Quando me perguntam se houve uma avaliação de impacto antes da implementação de tantos sensores, de tantas câmaras e outras formas de controlo no trânsito, dizem-me que não houve esta avaliação de impacto de riscos e que, na verdade, tudo assenta na base da legitimação. O autarca foi eleito, foi reeleito e, portanto, do ponto de vista da democracia, a sua decisão, enfim, supera aquelas que podem ser as normas. Dizer que o direito, de facto, tem tido muitas dificuldades em acompanhar a tecnologia, julgo que é isto que me apraz dizer. Deixem-me só dar nota desta ideia. Fazer aqui um ponto de situação, mas, de facto, as leis necessariamente andam a reboque da realidade. A realidade afirma-se e as leis acabam muitas vezes por dar resposta a isso. E, portanto, andam sempre em atraso, digamos assim. Mas, neste caso, nós temos um regime de proteção de dados que já tem há algum tempo e que, apesar de tudo, dentro daquilo que é a regulamentação do mercado digital, é uma lei que se afirmou com alguma antecedência. Portanto, por que razão é que continuam a existir problemas relativamente a esta temática dos dados pessoais? Problemas. Aliás, a palestra anterior assinalou uma série deles, não é? Eu queria só dar nota, ainda um bocadinho a montante, desta produção normativa múltipla, até no quadro europeu, que tem vindo também a criar algum desassossego. E eu não queria introduzir aqui o tópico das contradições e das estratégias, mas, independentemente até do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Lei de Execução do Regulamento e, enfim, todos os nossos quadros constitucionais e normativos do ponto de vista legislativo, talvez os que estamos aqui ainda não temos bem noção do que se aproxima muito em breve e que é também aqui razão para falar em alguns desafios e contradições até de estratégias e por isso dificuldades na aplicação de algumas destas normas. Do ponto de vista europeu, Ana, só para dar conta, há um regulamento que se calhar não conhecem, nós não conhecemos ainda tão bem, é exatamente este regulamento de maio de 2022, que vai ser plenamente execuível agora em 2023, e este regulamento cria um espaço europeu integrado de dados. E a lógica aqui até é oposta a uma estratégia de proteção de dados pessoais e até de confidencialidade dos dados das entidades públicas e até daquela que é a normação ou as normas que protegem patentes, direitos de autor. Está a falar do regulamento dos mercados digitais? Estou a falar do regulamento dos mercados digitais. Estou a falar exatamente do regulamento europeu, deste regulamento europeu da governação pública de dados, que cria um mercado integrado europeu de dados abertos, sobretudo, e é exatamente esta a ideia também que eu lhes queria passar neste primeiro momento. As dificuldades têm a ver exatamente com a conciliação de estratégias. Há uma Europa, não é? Há uma Europa que se quer dominadora, há uma Europa que se quer ter na sua posse todos os dados possíveis para que eles sejam abertos, disponibilizados, reutilizados pelas empresas,
para criar novos postos de trabalho, novos serviços, novos produtos. Aquela comissão, não é? Aquela declaração, comunicação da Comissão Europeia de 2020, apontava muito para esta estratégia, fazer a Europa forte e ter todos os dados produzidos pelas empresas e na posse das entidades públicas ao serviço precisamente das empresas. Ou seja, este desassossego, esta inquietude naquilo que são a aplicação das normas, primeiro, a adoção de normas, das soluções boas nas normas, sejam regulamentos, sejam diretivas, e depois, claro, a adoção pelos Estados de algumas dessas normas que resultam da necessidade de transposição, dão-nos conta precisamente desta dificuldade. Depois há uma dificuldade que eu queria só dizer, secundária, vá lá. Não chega muita desta informação aos municípios, às estruturas dos municípios, por exemplo, a falta de capacitação, a falta de formação é uma realidade. Portanto, deixa-me agora passar aqui a palavra ao Ricardo Costa. Muito bem. Ricardo, de facto, os dados em várias áreas, nomeadamente da saúde, que têm também, enfim, duas vertentes. Há sempre a necessidade de transformar esses dados em dados úteis, que possam contribuir para algo no presente e no futuro, mas depois há também questões de privacidade importantíssimas e, portanto, há aqui uma conjugação entre aquilo que é a importância de disponibilizar os dados e a importância de preservar aquilo que tem que ser preservado. O facto de, e a Isabel estava aqui a falar neste regulamento com o chapéu europeu, o facto de termos um regulador mais abrangente, de um caráter, não sendo global, mas que engloba várias nações, pode facilitar ou não a forma como controlamos, legislamos esta questão da proteção de dados. A Isabel deixou aqui uma crítica, basicamente, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, dizendo que falta fiscalização. Mas, relativamente a esta questão, qual é a sua opinião? Obrigado. Antes de mais, bom dia. Obrigado por me terem convidado a estar aqui presente hoje e dar a minha opinião sobre esta temática. Eu acho que o grande problema são as pessoas, somos todos nós. Porque, por um lado, estamos a discutir que temos um problema em ter 300 câmaras que nos filmam no dia-a-dia numa cidade, mas, por outro lado, muitos de nós estão desejosos por, em fevereiro ou março, e comprar os novos óculos da Apple, que têm 20 câmaras, e não vamos ter nenhum problema em nada dentro de casa, a filmar toda a nossa casa no dia-a-dia com os óculos, porque são interessantes para estarmos a ver o Netflix, ou para substituir os nossos monitores, ou para o que for. Por isso, o problema são estes dois conflitos de extremos, em que, por um lado, queremos proteger o máximo possível, mas, por outro lado, também queremos que a tecnologia nos torne a nossa vida mais interessante e mais fácil e mais imersiva naquilo que é o mundo digital. E a quem é que compete, percebo perfeitamente o exemplo que está a dar, mas a quem é que compete depois encontrar esse equilíbrio? Aos reguladores, aos Estados, sim, ou a cada um de nós, que muitas vezes não temos consciência que estamos a ser rastreados mais de 2.000 vezes por dia? Sim. Eu acho que compete aos reguladores, e eu acho que é muito importante nós termos regulação na componente de proteção de dados, sobretudo na área digital e no mundo digital, e nós na Lockers somos bastante afetados por isso, sobretudo porque trabalhamos no setor bancário e, como tal, estamos bastante sujeitos a este tipo de regulamentação e somos auditados, muitas vezes não pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas somos auditados pelos nossos clientes, que são bancos e, como tal, têm uma necessidade de eles próprios cumprir e eles próprios pessoas fazem auditorias. Mas eu acho que aqui a questão temos de trabalhar o paradoxo, ou seja, quem escreve a regulamentação tem que perceber que não é proteção ou não proteção, são ambos. Nós temos que conseguir chegar a um equilíbrio para ambos. Temos que conseguir permitir que a tecnologia evolua e saber que a tecnologia vai cada vez capturar mais informação e essa informação vai existir e isso vai acontecer, não adianta negar, mas muitas vezes quem está a escrever a regulamentação nega essa componente e escreve de uma componente demasiado rígida que torna muito difícil a sua implementação na prática, o que faz com que depois acabe por, já não falo das empresas, mas acabe por os cidadãos
descurar completamente a existência de necessidade da proteção dos seus dados pessoais. É como se tentássemos proibir, através da lei, a utilização de algo que não é proibido que não é usado. proibido. Mesmo quando falamos, e deu o exemplo da saúde e bem, que é uma outra área que me é bastante querida. Nós na saúde, por um lado, estamos muito preocupados com os dados, e bem, e criticamos os dados, porque uma seguradora ou há um conjunto de entidades do qual não existe ou não deveriam conhecer aquilo que se passa com o nosso corpo, não é? Ou com os nossos problemas, até porque podemos ser penalizados por isso, mas por outro lado também é igualmente negativo a cada hospital que nós vamos ou a cada consulta que vamos, temos que andar com o nosso processo clínico atrás, porque o hospital não tem acesso ao processo clínico e não tem acesso aos exames que eu fiz há uma semana atrás ou aos exames que eu fiz há um mês atrás. Ou seja, ambos são negativos. Não saímos a ganhar de nenhuma das situações. Ambas são igualmente prejudiciais. Agora, qual é que é mais prejudicial? Como é que garantimos que trazemos algum benefício de duas situações igualmente negativas? Essa que é a grande dificuldade, e aí é que o regulador deveria tentar arranjar uma forma de, não pode ser um ou outro, têm que ser ambos. Como é que vamos fazer com que ambos existam? Vou passar aqui a bola à Catarina com esta difícil tarefa de ajudar o regulador. Como é que podemos contribuir para que o regulador pondere melhor estas duas questões? Enfim, não travar a tecnologia que não se trava ela própria, mas também não deixar que ela invada territórios que nos são íntimos e que devem continuar a ser preservados, até por uma questão de soberania, como dizia aqui o Sr. Reitor. Exato. Bom dia a todos. Antes de mais, permitam cumprimentar os colegas do painel. Eu, se calhar, para responder à sua pergunta, pegava exatamente naquilo que o Ricardo falava. O grande problema e que causa aqui uma série de dificuldades na regulação do mercado digital é exatamente o fator humano. Porque o problema não está em si nas potencialidades da máquina, nas potencialidades que o desenvolvimento tecnológico nos traz, mas naquilo que o ser humano é capaz de fazer com esses mesmos mecanismos. Se nós recuarmos um bocadinho ao passado, nós vemos que a componente radioativa do urânio 235 foi a mesma usada para a criação da bomba atómica, mas também para levar o homem à Lua. Ou seja, nós temos aqui uma grande dificuldade de perceber qual é que é o caminho para a regulação, e a dificuldade, creio que parte exatamente de não sabermos o que é que nós próprios somos capazes de fazer com tudo aquilo que a tecnologia nos dá. E creio que ultimamente, através dos últimos regulamentos e do pacote legislativo relativo aos mercados digitais, inclusive da proposta relativa à inteligência artificial, creio que se percebe que até os próprios reguladores estão um bocadinho divididos em descobrir qual a melhor forma de jogar aqui com o equilíbrio, ou seja, por um lado, tentar não estancar o desenvolvimento de tecnologia, ou seja, nós precisamos de regulação que seja flexível o suficiente para permitir a defesa dos direitos fundamentais, mas, por outro lado, que não estagne o mercado, permita também que a tecnologia possa continuar a ser desenvolvida e que nos dê aqui um conjunto de condições seguras, ou que estipula algumas balizas mediante as quais os stakeholders possam levar aqui avante a sua atividade, tentando encontrar um equilíbrio entre a evolução e a proteção dos direitos fundamentais, de forma a que a tecnologia não invada, digamos assim, o núcleo dos nossos direitos fundamentais. Isabel, e até lá, estamos numa espécie de caixa negra. Como é que se resolvem estes pequenos vazios legais, pequenos ou grandes? Enfim, se calhar pequenos não é o termo certo. Estávamos aqui a falar, por exemplo, da questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, neste momento, está nas nossas vidas e resolve questões também muito importantes, como, por exemplo, a saúde, e já com alguma aplicabilidade também, em alguns casos, com pouco sucesso em situações na justiça. Nos Estados Unidos, por exemplo, verificou-se que era extremamente discriminatória, colocada a decidir casos mais ligeiros, percebeu-se que tinha uma decisão em que trazia à equação questões de raça, sendo que esse algoritmo não existia e, portanto, o que se percebeu é que, de facto, havia ali uma interpretação da própria inteligência artificial que sozinha tinha colocado esse critério da raça na decisão das ações judiciais. Portanto, isto para dizer,
Estamos a falar de questões extremamente difíceis e perigosas, portanto, até lá, qual é a solução? Enfim, nós não precisamos de dar exemplos de casos da América do Norte, também não precisamos de dar exemplos de casos do Oriente ou de países orientais. Na verdade, nós temos situações de aplicação de algoritmos e de sistemas inteligentes em geral nos nossos municípios, nos nossos espaços locais, nas nossas comunidades. Tivemos na linha SNS 24 durante a pandemia? Sem dúvida, é um exemplo, mas é até um exemplo mais pequenino, que é este exemplo da medição do tráfego, mais uma vez volto ao exemplo, da medição do ritmo do tráfego e da aplicação de algoritmos que permitem, com, enfim, alguma capacidade de predicção, prever qual é o estado a breve trecho do ritmo e de entupimento de uma via. Nós temos em Guimarães, temos em Famalicão, temos aqui também no Porto, já esta utilização da inteligência artificial, mesmo que não se perceba e que não se saiba, designadamente ao nível do parqueamento ou estacionamento, há já este tipo de exemplo tão pequenino, mas tão sério, daquilo que é, na verdade, um perigo crescente, e um perigo crescente sobretudo porque, enfim, do ponto de vista de regulação, hard law, bem vemos a dificuldade que tem vindo a acontecer do ponto de vista do direito da União Europeia, tem acontecido um adiamento constante para que existam, enfim, para que exista a aplicação, a criação de normas fortes. Vamos caminhando com a proposta da ética, vamos caminhando com os manuais de boa conduta, de boas práticas. Com uma autorregulação, basicamente. Basicamente numa lógica suave de regulação. A todo momento esperamos novidades sérias do ponto de vista da regulamentação europeia a propósito da utilização da inteligência artificial e, de facto, essa frase representa muita desconfiança sobre o futuro regulamento sobre a inteligência artificial? Como diz? Se esse comentário que acabou de fazer é representativo de alguma falta de confiança naquilo que é o desenho do futuro regulamento sobre a inteligência artificial da União Europeia. A dificuldade que estava a fazer alusão desde o início, que é os tecnólogos, os tecnocratas, os decisores políticos e a tecnologia em si vai muito mais à frente e a caminhar com uma velocidade tão grande que o direito e o legislador, seja o legislador europeu, seja o nacional, seja o regulamentar das autarquias, vai tão pouco no mesmo ritmo de velocidade para captar o quanto tem que impor as tais balizas, os tais limites, os tais contornos de limite para a proteção de direitos fundamentais. E eu queria, sobretudo, voltar ainda um bocadinho atrás, se me permitir, e a estes paradoxos, a estas contradições, a estas dificuldades de harmonização de estratégias. Nós estamos muito a falar de dados pessoais, estamos muito a falar, e bem, mas gostava muito de pensar, e de vos deixar também esta mensagem, de quanto é importante que a governação pública, e falo agora sobretudo na governação pública, não é? O quanto é importante que a governação pública tenha dados, informação. Eu lembro esta informação que é dita valiosa à luz deste regulamento 2022-868, este que cria o Espaço Europeu de Dados, o quanto neste regulamento se providencia que os Estados devam o mais possível, ao gerir, ao tratar a informação que têm em seu poder, a disponibilizem, a configurem desde o seu início até à sua sistematização, armazenamento e disponibilidade em quadro aberto, precisamente para permitir a reutilização. Eu lembro só de quanto estes dados valiosos... Estamos a falar de que tipo de dados? Dados que dizem respeito a informação geoespacial, estatística, relativa a informação geográfica, relativa à observação da Terra, relativa à meteorologia, relativa a dados de mobilidade, relativa a dados até de saúde. Informação que é dita informação valiosa que, sendo tratada, e eu gostava de chamar a atenção para este regulamento, naquilo que são estas novas formas que o regulamento traz que são novas, na verdade, algumas delas são até
como diria, inovadoras do ponto de vista do que nós temos como tratamento de dados e que vão muito além da anonimização e da pseudonimização, porque na verdade este regulamento, ele vem, só queria chamar a atenção para 4 aspectos, porque tem aqui a tal dificuldade de o direito chegar na conciliação das estratégias e na conciliação de interesses, porque há muitos dados, há de facto dados pessoais, mas a par dos dados pessoais há muitos dados que são valiosos, são importantes para a comunidade, e a governação pública deve de facto ter essa consciência de que os deve disponibilizar para providenciar crescimento, desenvolvimento e como estava há bocadinho a dizer, só 2 ou 3 notas, esta nova lei europeia sobre a governação de dados, ela vem prever, portanto, novas condições de reutilização na União Europeia, sobretudo no que diz respeito a determinados dados que as entidades públicas devem de ter e que devem abrir, vem prever um novo regime de notificação e de supervisão para a prestação de serviços de intermediação de dados. Vem prever um regime, reparem, isto é que pode até chocar, um regime que prevê um registro voluntário de entidades que recolhem e tratam dados e que são disponibilizados para fins altruístas, e um regime para a criação de um novo Comitê Europeu, desta vez para a inovação de dados. Reparem, quando nós falamos que os dados são recolhidos, são valiosos neste ponto de vista económico, nós temos aqui uma outra dimensão de ver o caráter valioso e caro dos dados. A questão é teremos robustez, mas teremos robustez para fazer já essa divulgação de dados. Alguns dos que falou parecem que podem ter até interferências naquilo que será a própria vida do Estado, a segurança do Estado, a sua soberania. E, portanto, de que forma é que se pode, enfim, avaliar se é um passo seguro ou não lá está, libertar esses dados? Não é. Há aqui um espaço enorme para os juristas, sem dúvida nenhuma, que é distinguir, primeiro, no conjunto de informação, aquela que é, de facto, a informação pessoal, a informação, e por isso reservada, em princípio fechada, a informação ou dados que são públicos por serem da titularidade das entidades públicas e são oficiais. Nem todos têm que ser classificados, antes pelo contrário. E esta é a estratégia deste regulamento. Muitos destes dados que estão em posse da administração pública têm que ser abertos, têm que ser reutilizáveis, disponibilizados. Deixe-me passar aqui a palavra ao Ricardo Costa para perceber se está incomodado ou não na cadeira com algumas afirmações da Isabel. Acabou de dizer que trabalham muito com o setor bancário, estamos aqui a falar também em questões económicas. Os dados são de cada um, são de quem os apanhar. Enfim, como é que se pode perceber a quem é que pertencem e de que forma podem ser utilizados? Essa é uma pergunta difícil. Deixe-me só pegar em 2 coisas antes e já vou aí. Falou um bocadinho de inteligência artificial, que é outra das áreas que me é bastante querida. E falou um bocadinho de como a inteligência artificial, de alguma forma, é biased, não é? Ou seja, toma decisões ou apresenta decisões que são, de alguma forma, biased para um lado ou outro da equação do que estamos a falar. Eu acho que muitas vezes nós não temos noção que a inteligência artificial são algoritmos. Ainda não é uma entidade pensativa e criativa. São algoritmos que aprendem com o passado e que tomam decisões no dia-a-dia que têm consequências futuras. Supostamente a diferenciação com o ser humano é que falta-lhe a criatividade. No entanto, se nós olhamos para o nosso dia-a-dia, eu diria que 90% ou mais das nossas decisões do nosso dia-a-dia é olhar para experiências que nós tivemos no passado, tomar uma decisão que tem uma consequência no futuro. E depois, se olharmos para o nosso passado enquanto sociedade, a nível global, somos uma sociedade biased. Okay? Não vale a pena esconder que não o somos, porque somos. Somos uma sociedade que já foi, em alguns casos, ainda é racista. Somos uma sociedade que é biased para muitas situações no nosso historial
até aos dias de hoje. A verdade é que, por exemplo, questões de xenofobia muitas vezes surgem precisamente da soma de experiências negativas que resultam de uma má decisão sobre um grupo na sua globalidade. Mas isto tudo só para dizer que, ao ensinar um algoritmo com o nosso historial enquanto sociedade, vai ser normal que ele de alguma forma seja biased, porque é assim que a sociedade é no dia de hoje. Essa é uma das grandes dificuldades, é como é que ensinamos de forma a não o ser, okay? Porque se estudarmos pelo nosso histórico, enquanto seres humanos, vai o ser de certeza absoluta, okay? Não há como fugir a isso. Isso só para ficar um bocadinho nessa componente. Do outro lado, também disse que é tratamento de dados do ponto de vista da inteligência artificial. A inteligência artificial, ou qualquer algoritmo, consegue tratar demasiados dados num muito curto espaço temporal. Nós não temos noção sequer, não conseguimos sequer imaginar o que é que isso quer dizer. E isso é um fator positivo. Mas isso pode ter coisas positivas e coisas negativas, não é? Está aprovado, por exemplo, que se nós pegarmos em milhares de milhões de ecografias de pessoas que mais tarde desenvolveram um cancro mamário. E se pegarmos nessas ecografias antes de desenvolverem o cancro e depois de desenvolverem o cancro, e se estudarmos essas ecografias, os algoritmos vão ter capacidade de prever, com um grande grau de certeza, se uma pessoa vai ou não desenvolver esse cancro, precisamente porque consegue ver coisas que nós não conseguimos ao olho humano. E depois podemos dizer, ok, mas isso é uma invasão da privacidade das pessoas. Se conseguirmos com isso salvar pessoas, as pessoas que salvamos não vão achar que foi uma invasão da sua privacidade, okay? Porque o contrário poderia ser algo muito mais negativo. Por isso, há aqui um conjunto de ética que vai ser difícil e muito complicado de nós antevermos no futuro. E depois estamos aqui também a falar de regulamentação e trazer ainda mais regulamentação. Eu acho que a regulamentação é importante, sempre achei, e continuo a achar. E a regulação nos vários setores da sociedade são importantes, sobretudo em áreas tecnológicas, porque a tecnologia evolui muito mais depressa do que aquilo de que a maioria da nossa sociedade consegue evoluir. E a regulação é importante, nem que seja só para quebrar ou diminuir o gap entre aquelas pessoas que não conseguem evoluir ao ritmo que a tecnologia evolui e aquelas pessoas que evoluem ao ritmo que a tecnologia evolui. E como tal, há aqui um gap muito grande e a regulamentação é necessária, nem que seja só para fechar esse gap. Mas falamos muitas vezes disso e depois ir em instituições públicas e depois esquecemos, ok, mas hoje em dia as instituições públicas, na realidade, a maior parte delas nem sequer cumprem com aquilo que já existe hoje em dia, ok? E até podemos olhar para as universidades e quantos de nós recebemos todos os dias de dezenas de universidades a nível nacional inquéritos para projetos de investigação para respondermos a questões que incluem dados pessoais em plataformas que ninguém sabe onde é que elas estão. Deixa-me compensar. Só porque é fácil. A Catarina, que senhora já está com algum déficit de tempo, peço desculpa, mas vamos já compensar. Voltando ao que é o tema deste debate, que é autorregulação, regulação dos mercados digitais. Tendo em conta as dificuldades que foram apontadas aqui neste palco pelos três, os avanços extremamente rápidos da tecnologia, algum, se calhar, desconhecimento também de alguns processos ainda e a falta de literacia também da comunidade. Neste balanço entre regulação e autorregulação, há aqui um necessário equilíbrio. Pode a autorregulação, não sendo munida de coimas, de obrigações reais, aquilo que é a luz da lei, ser uma ferramenta útil ou olha para ela com muita desconfiança? Eu acho que a autorregulação pode, de facto, ser uma ferramenta muito útil. E isto já acabou de ser, de certa forma, também debatido num dos painéis, salvo erro, de quarta-feira, quando falávamos da soft law e hard law. E uma das principais vantagens que foram apontadas é exatamente o facto da autorregulação permite, se estivermos a falar de uma autorregulação originária, ou seja, que parte efetivamente da vontade dos diversos stakeholders criarem um conjunto de regras e se autovincularem às regras a que se autopropõem a cumprir, conseguimos ter um mecanismo muito mais flexível de conjugar aqui os vários interesses em jogo e que são relevantes para essas mesmas entidades. Ao passo que, se nós estivermos a falar de uma regulamentação, seja numa determinada matéria, numa área ou num determinado setor, já estamos a falar de um conjunto de regras muito mais restritas, cujo cumprimento pode ser imposto coercivamente,
E o problema de regularmos algumas áreas com uma aptidão, digamos, mais tecnológica é exatamente o facto do legislador, por vezes, poder estar distanciado daquilo que é a prática e daquilo que tecnicamente é possível a estas entidades conseguirem cumprir. Desde logo, entre o último pacote legislativo da União Europeia, no que se refere aos mercados digitais e até mesmo no que se refere à inteligência artificial, nós temos vindo a reparar que há diversos pontos de vista, mesmo dentro da regulação. Nós estamos a seguir um mecanismo de regulação do mercado digital, ou seja, há aqui uma intervenção da Comissão Europeia no estabelecimento de algumas regras, das tais balizas de atuação, mas esta regulação vem a ser diferente e tem aqui um conjunto grande de diferenças entre os últimos 3 regulamentos. Por exemplo, se virmos o regulamento... há países que pediram também para, de alguma forma, terem uma palavra a dizer e poderem fazer uma adaptação àquilo que foi o estabelecido na União Europeia. Exatamente. Se nós estivermos a falar, por exemplo, do regulamento dos mercados digitais, temos aqui um modelo de regulação, mas é uma regulação one size fits all, ou seja, nós temos um conjunto de regras que não diferenciam os destinatários destas regras. São um conjunto de regras que se aplicam de uma forma igual para todas as entidades, que são as designadas controladores de acesso do mercado digital e que permitem aqui fazer uma ligação entre os utilizadores profissionais que, através dessas plataformas, pretendem chegar aos utilizadores finais. Há juristas, por exemplo, que entendem que esse regulamento, sendo fechado, só se aplica a alguns grandes grupos e, portanto, ainda deixa de fora uma grande margem. Mas pareceu-me que não concorda com esta visão. Eu acho que a visão do regulamento do mercado digital pode apresentar algumas falhas. Eu acho que é uma tentativa de regulação e de tentar equilibrar a concorrência no mercado, garantir a disputabilidade do mercado, garantir a equidade. Qual é que é aqui o problema que eu antecipo que possa vir a causar alguns constrangimentos à sua aplicação? É o facto de nós estarmos a designar a priori determinadas entidades por cumprirem com uma série de critérios quantitativos relativamente ao volume de faturação, volume final de utilizadores e uma série de conjuntos qualitativos poderão atuar como controladores de acesso e desta forma ter vantagens indevidas que a sua posição de força no mercado lhes traz, prejudicando os outros players. Qual é que é o problema? É realçar os grandes em detrimento dos pequenos. Exato. Nós temos aqui um conjunto de regras que se aplicam apenas a estas empresas que são designadas de controladores de acesso. Mas porquê é que os mais pequenos, não estando submetidos a estas regras, ficam prejudicados? Tem a ver com a confiança do utilizador? Porquê? Porquê é que tem essa opinião? Eu creio que aqui até trará benefício para as entidades mais pequenas, exatamente porque o objetivo portanto, a visão é garantir... Interpretei ao contrário. Exatamente, porque aqui o objetivo é garantir uma maior equidade e a disputabilidade do mercado, ou seja, permitir que entidades de menor dimensão e com menor peso no mercado possam também ter alguma força e ter um espaço mais flexível de atuação, desde logo flexibilizando um bocadinho as imposições que os grandes controladores de acesso acabam por colocar às entidades mais pequenas. E qual é que foi o objetivo do legislador? É dar aqui um fogo aos pequenos relativamente aos grandes grupos? Exatamente. Mas temos uma perspectiva de regulação que acaba por ser muito diferente se formos, por outro lado, ao regulamento dos serviços digitais. Ou seja, enquanto aqui no mercado digital temos um conjunto de regras one size fits all, nos serviços digitais temos um conjunto de regras assimétricas, ou seja, um conjunto de regras diferenciadas conforme o tipo de prestador de serviços intermediários e das plataformas em linha de que estamos a falar. Ou seja, para mim, portanto, estamos a falar do DMA ou do DSA, portanto, serviços digitais ou mercados digitais. Eu confesso que tenho dificuldade em perceber a diferenciação, por que razão há regras apertadas nos e essa flexibilidade nos outros. Lá está. No mercado digital, o grande objetivo é, de facto, que este regulamento possa constituir um aporte extra, digamos assim, às regras de concorrência.
porque se tem vindo a entender que as regras de concorrência tradicionais, digamos, não se adaptavam devidamente ao mercado digital e à posição que os grandes controladores de acesso do mercado digital têm e que impõem condições de contratação muito rígidas aos players mais pequenos. Daí termos um conjunto de regras muito específicas e só voltadas para estes grandes controladores de acesso, no fundo como uma forma de controlar o mercado digital faz dos serviços digitais. Exatamente. Portanto, exatamente. Como é que se equilibra os dois regulamentos? Quanto aos serviços digitais, já não estamos a falar da concorrência no mercado, estamos a falar aqui numa vertente um bocadinho mais protecionista de direitos fundamentais relativamente aos conteúdos ilegais que podem ser veiculados através das plataformas digitais e até mesmo a desinformação, que creio que estes dois últimos parâmetros, o controlo do conteúdo ilegal que pode ser veiculado online e o controlo da desinformação, a mim parece muito difícil estarmos aqui a obrigar as entidades quase que a trabalhar com lápis azul para serem elas próprias. Portanto, o ChatGPT é um serviço digital, seria regulado pelo Regulamento dos Serviços Digitais. É isso ou estou a dizer um grande disparate? No ChatGPT acabamos por ter aqui uma terceira via, ou seja, nós temos aqui um pacote legislativo de facto muito diverso e aquela que se queria ser a primeira legislação, poderá vir a ser a primeira legislação a regulamentar o ChatGPT e os sistemas de inteligência artificial acaba por advir da proposta de regulamentação da inteligência artificial, que ainda está em draft, foi, salvo erro, ontem ou anteontem, aprovada pelo Parlamento Europeu, que fez algumas emendas ao texto da Comissão, mas ainda não se sabe muito bem como é que irá ser regulada. Afinal, temos já aqui um conjunto de regras que balizam em que termos é que pode ser desenvolvida e colocada no mercado a inteligência artificial, mas creio que isso depois colocará uma série de dificuldades na prática às entidades que efetivamente trabalham com este tipo de sistemas. E coloca-nos também aqui um outro problema de fundo, que é, enfim, é um problema que vivia antes também dos mercados digitais, mas que agora se agudiza, Isabel, e é um problema muito discutido na academia, a liberdade de expressão versus o direito à liberdade individual e o respeito pelo eu. E esta questão volta a pôr-se também nisto tudo e tem que ser equacionada em todos estes regulamentos. Eu julgo que sim, eu julgo que estamos todos a falar aqui do tal dilema corleniano, não é? Aplicado a dados, que é conciliar, de facto, aqueles que são os dados pessoais, sobretudo os sensíveis, aqueles que dizem efetivamente respeito à intimidade da vida privada, às suas opções da diversa ordem, e depois aqueles que têm que ser, e bem, dados públicos. Eu sou uma administrativista e, portanto, eu trabalho com os procedimentos administrativos digitalizados, a utilização das plataformas digitais, com entidades que têm, na verdade, as entidades públicas lidam com tanto tipo de dados, enfim, e têm na sua mão tantos dados que têm que aprender a gerir cada vez mais nesta lógica de, primeiro, anonimizar, mas ir ao encontro destas novas formas de limitar aquilo que não pode ser aberto ou até reutilizado. Eu só queria lembrar aqui alguns destes aspectos que têm a ver com novas técnicas de tratar dados para os permitir abrir. Hoje falamos em privacidade diferencial, em generalização, em supressão, em aleatorização, em utilização de dados sintéticos ou dados similares e outros métodos, no fundo, que permitem preservar a privacidade e a confidencialidade, designadamente de dados pessoais ou até dados públicos, que devem, à partida, pensamos nós, ser classificados e estar fechados. Deixa-me colocar esta questão ao Ricardo. Nós temos 1 minuto e esta pergunta é para si, e agora já são 50 segundos, muito rapidamente. Pensando também na liberdade de expressão, ela não é totalmente à parte daquilo que é o desenvolvimento da economia. Nesse sentido e nesta perspectiva, preocupa também o desenvolvimento da regulação e da forma como os serviços digitais caminham? Sim, preocupa-me que se encontre um common ground, preocupa-me que se encontre algo que permita que ambos evoluam.
Eu concordo e queria afirmar, eu acho que os dados pessoais, os dados sensíveis são nossos e são nossos, e são de cada um de nós. Temos que ter formas de os partilhar, obviamente, e a tecnologia permite que haja forma de os partilhar, mas a partir daí é muito difícil de garantir o que é que vai acontecer depois de os partilharmos daí em diante. Aqui entra a regulação, e também, porque o partilho foi uma expressão minha, fui eu que o quis partilhar, mas depois, será que vai ser usado para aquilo que eu partilhei ou será que vai ser usado para outra coisa qualquer? E aqui é que a regulação entra e aqui é que entram as dificuldades. E este ponto comum de permitir que eu consiga fazer aquilo que eu quero fazer, sem ser aquilo que eu não quero fazer, é que é difícil de gerir e de regular e de supervisionar. E com essa ideia terminamos. Muito obrigada aos três pela participação. Deixem-me só respeitar para não me enganar exatamente. Nós vamos fazer agora uma pausa para um coffee break que vai decorrer no piso 0, à semelhança dos últimos 2 dias. Quem já por cá esteve já conhece o caminho. Voltamos dentro de meia hora. Até já. Peço desculpa, enganei-me mesmo. Eu estava desconfiada e tinha razões. Peço para voltarem para o lugar. E este é o momento certo para eu falar de uma pequena formiguinha muito trabalhadora que está aqui ao fundo e que tem sido responsável sempre por cumprimento de tempos e por nos alertar sempre que alguma coisa não vai no caminho certo. E foi precisamente isso que aconteceu neste momento. Muito obrigada, porque de facto eu estava aqui a desconfiar naquilo que era a minha memória e tinha toda a razão, porque estava a cometer aqui uma imprudência com a sessão individual do Vasco Vaz. Será que a certificação traz mais confiança? É precisamente então esta sessão individual que vai ficar a cargo do Vasco Vaz, do Centro Nacional de Cibersegurança. Não foi nada contra si, Vasco, achei mesmo que era a altura para tomarmos um café. Por favor, muito obrigada. Bom dia, muito obrigado, Ana. Depois desta apresentação, deste debate que foi muito interessante, vamos falar aqui um bocadinho sobre a certificação. E, no fundo, a grande questão que eu trago aqui é: será que a certificação de uma entidade, só por si, nos faz merecer a confiança, mais confiança nessa entidade? Veremos. Portanto, no caso de eu, por exemplo, ser uma empresa de comércio online, e peço desculpa aos nossos espectadores de perfil mais técnico, que já conhecem isto tudo, mas isto também interessa sobretudo àquelas entidades que têm atividades, desenvolvem atividades digitais, mas que não sabem como é que se processam todas as metodologias, todos os passos necessários à certificação. Eu tenho uma loja online. Para a loja online, a face mais visível da loja online, que é a minha atividade principal, comércio online, é o site. Mas tenho outros sistemas instrumentais por trás, como o sistema de gestão de pagamentos, o sistema de gestão de encomendas. E esses sistemas de informação estão assentes em ativos, como bases de dados e o alojamento do site. Se estes ativos tiverem vulnerabilidades, podemos ter problemas. A empresa pode ter grandes problemas. Pode haver roubo de dados financeiros, pode haver ransomware, pode haver ataques de DDoS e o site fica indisponível, eu não vendo. Podemos ter consequências graves para a empresa, desde perdas diretas de clientes, de encomendas, o roubo de dados, incumprimentos legais, coimas, perda de lucro, perda de reputação, que é muitas vezes irrecuperável, como em alguns casos aconteceu. O que é que nós devemos fazer? Implementar medidas de cibersegurança. E aqui é o primeiro sales pitch do dia, aproveitar para divulgar o nosso referencial, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que apresenta um conjunto estruturado de medidas para proteger as entidades, que, para cada risco identificado, apresenta soluções de cibersegurança para proteger esses ativos de informação. E aqui é o segundo sales pitch do dia. O que nós fizemos, acabamos de fazer sem o saber, foi um processo muito simplificado de gestão dos riscos, em que para cada ativo identificámos eventuais ameaças,
as vulnerabilidades, a probabilidade da ocorrência de um evento e qual o impacto decorrente desse evento. Mas esta gestão de riscos é gestão por algum motivo, porque tem custos e por isso é que devemos ter, em relação aos ativos de maior impacto para a entidade, devemos considerá-los prioritários e ter mais cuidado na sua proteção. Portanto, fizemos este esforço de proteger a nossa empresa. Deu algum trabalho esta implementação. Tivemos agora até uma auditoria interna para fazer essa avaliação de conformidade para ver se estava tudo bem. E mais um sales pitch, nós também temos referenciais e ferramentas que nos ajudam a fazer isto. Temos o quadro de avaliação de capacidades de cibersegurança e o Cyber Checkup, que, em forma de questionário online, nos permite verificar, em relação às nossas práticas, se estamos a implementar o quadro nacional de referência para a cibersegurança de uma forma adequada ou aceitável. Mas tivemos este esforço todo e por que não certificarmos? Porque só ficarmos com esta garantia interna e não podermos, de alguma forma, mostrar ao mundo que estamos realmente a ter em conta a cibersegurança e portanto, somos uma organização respeitável e que merece a confiança dos seus utilizadores. Para esse fim, temos o esquema de certificação com o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, em que para cada um dos objetivos, o de identificar, portanto, proteger, detectar, responder a eventos e recuperar, definimos em linguagem de auditoria, portanto, adaptada às auditorias de certificação e de uma forma muito mais concreta, como é que a empresa deve implementar as medidas de cibersegurança do Quadro Nacional de Referência e como é que elas vão ser avaliadas. Portanto, para aqui dar um exemplo, neste caso temos a questão do inventário de software, na parte da identificação, é uma medida para a certificação que é obrigatória. Aqui também temos aqui uma nuance que é, algumas medidas, a maior parte delas são obrigatórias para se obter a certificação, mas outras são passíveis de exclusão mediante a análise de risco. Por exemplo, as medidas de cadeia de abastecimento. Se, digamos que a empresa não está assim tão dependente, em termos de sistemas de informação, de terceiras partes. Se calhar a cadeia de abastecimento pode ficar de fora da certificação, porque não é uma área crítica. Mas, por exemplo, nós queremos candidatar, neste caso, este esquema tem 3 níveis, que estão alinhados com os 3 níveis que estão preconizados no enquadramento europeu para a certificação da cibersegurança, que é o básico, substancial e elevado. Dependendo das capacidades da minha organização, e atenção que este esquema já é um bocadinho mais complexo, já é para organizações com alguma maturidade em cibersegurança, no nível básico, o que é que nos é pedido? Que façamos um inventário de software manual, em ficheiro digital, uma lista que identifica a criticidade das aplicações, etc. Mas se formos para o nível substancial, ou melhor, para o elevado, já temos um inventário que é criado semi-automaticamente. Criado e gerido semi-automaticamente. Depois, quais são as evidências que o auditor vai olhar quando estiver a fazer a auditoria de certificação? Vai ver, no caso do básico, do nível básico, se existe essa lista de inventário. Mas no caso do elevado, o que ele vai fazer é consultar esta ferramenta semi-automática. São os procedimentos de certificação. Temos aqui também, para o proteger, outro tipo de exemplos, como, por exemplo, a medida referente às responsabilidades da gestão de topo. Nem sempre as responsabilidades da gestão de topo em matéria de cibersegurança estão bem definidas ou documentadas. Mas no nível substancial, o esquema de certificação do Quadro Nacional de Referência vai nos obrigar a que a empresa tenha uma lista de papéis, funções e responsabilidades na organização que sejam aprovadas pela gestão. No nível elevado, já se exige que essa gestão participe em ações de sensibilização e de formação. Quais serão depois as evidências? No caso do nível substancial, o documento com a lista de papéis, funções e responsabilidades. E no caso do nível elevado, para além destas todas, porque isto é cumulativo, portanto, as entidades, à medida que se vão certificando de uma forma mais elevada
no nível de garantia mais elevado, tem que cumprir com tudo o que está para trás. No nível elevado, teremos que ter a evidência documental da participação da gestão de topo nas ações de sensibilização, formação e treino. E, sucessivamente, aqui também no caso da detecção, eu não me vou alongar muito mais sobre isto, senão perco aqui o tempo. Portanto, durante o processo de certificação, a entidade certificadora vai olhar para isto, vai ver que implementações foram feitas e vai verificar se estão bem feitas, se não estão bem feitas, de acordo com aquelas evidências. É natural que em tantas medidas de cibersegurança nem sempre as coisas estejam perfeitas e pode dar origem a não conformidades. São assinaladas as não conformidades pela entidade certificadora, podem ser maiores ou menores, depois depende, e é reportado, portanto, à entidade que se quer certificar, que depois tem um prazo para resolver essas não conformidades, dependendo da sua gravidade. Se tudo correr bem, temos direito ao certificado e podemos então proclamar aos 4 cantos do mundo que estamos certificados e não temos que fazer mais nada. Será assim? Ou seja, temos o certificado, está tudo bem, e passado 6 meses está tudo na mesma, e, portanto, estamos sujeitos a ataques, os dados estão outra vez desprotegidos. Há que às vezes há quem pense que é assim, mas na realidade não é bem assim. Primeiro temos o ciclo da certificação. Todos estes procedimentos que eu já vos disse, que estão documentados no esquema de certificação, implicam uma avaliação de candidatura, a auditoria de concessão, depois a emissão do certificado, se tudo correr bem, uma auditoria de seguimento, caso ainda existam não conformidades por resolver, que vão ser verificadas mais tarde, e depois, todos os anos, porque o certificado tem validade de 3 anos, há uma auditoria de acompanhamento. Esta auditoria de acompanhamento vai ver metade dos requisitos num ano e outra metade no outro ano. Portanto, todos os anos são verificados num período, portanto, a auditoria de concessão, depois, nos 2 anos seguintes, todos os requisitos voltam a ser verificados. E depois, portanto, se não houver problemas, há uma manutenção de certificado. Também pode ser disputado uma auditoria extraordinária, depois vamos ver em condições. E depois há uma auditoria de renovação, em que é verificado tudo outra vez. Portanto, o facto da entidade ter o certificado não a pode deixar descansada. O que acontece é que ela vai ter que ter estas práticas de cibersegurança enraizadas nas suas práticas cotidianas. Esta, para mim, é que é a grande vantagem da certificação. Mas também podemos ter auditorias extraordinárias fora do ciclo. Como? Por exemplo, através de uma queixa, um cliente que se queixa de que os seus dados foram violados porque estavam alojados numa determinada empresa e que ficaram disponíveis para cibercriminosos, ou através de um incidente que a própria empresa tenha sofrido e, quando sofre um incidente, poderá ser porque não tinha as medidas de cibersegurança devidamente implementadas. Quando o organismo certificador sabe disto, pode explotar uma auditoria extraordinária. Mas não é só por isso que a certificação dá mais confiança. Como já vimos, a entidade pode fazer uma auditoria interna quando implementa as suas medidas de cibersegurança para verificar se estão bem implementadas. Também pode contratar um auditor externo. Isto já é fora do processo de certificação, mas muitas vezes ajuda a preparar a entidade em termos de cibersegurança e também para uma certificação. Mas depois há o organismo de certificação, que é quem vai proceder à certificação. Portanto, vai verificar, vai olhar para aquelas medidas que são obrigatórias, vai ver se estão bem implementadas, vai ver se confere em relação às evidências que são exigidas no esquema de certificação. Eu tomei como exemplo o nosso esquema de certificação do Quadro Nacional de Referência, mas o processo não difere muito para outro tipo de certificações. E, portanto, poderíamos ficar por aqui? Não. Porque não é qualquer entidade que faz a certificação. Os organismos de certificação têm que estar acreditados. E têm que estar acreditados pelo Organismo Nacional de Acreditação. O Organismo Nacional de Acreditação, que em Portugal é o IPAC, o Instituto Português de Acreditação, é quem vai
verificar se o organismo de certificação tem competência técnica para fazer aquelas avaliações. Portanto, não pode ser uma entidade de vão de escada que vai dizer está tudo bem e toma lá o certificado. Mas o próprio IPAC também tem processos de avaliação de pares no contexto European Accreditation. Portanto, há aqui sistemas de controlos múltiplos e de salvaguardas. Se o IPAC não tiver a fazer bem o seu trabalho de definir que os organismos de certificação têm ou não têm competência para fazer as avaliações devidas, podem ser chamados à atenção em processos de avaliação por pares que são geridos no âmbito da European Accreditation. Mas não só. Neste caso em concreto e noutros esquemas de cibersegurança, temos a supervisão também do Centro Nacional de Cibersegurança, que é a Autoridade Nacional de Certificação. No contexto do enquadramento europeu, fomos designados a Autoridade Nacional de Certificação da Cibersegurança e cooperamos com o IPAC para avalizar a competência técnica dos organismos de certificação e verificar se existe algum problema e se está tudo a correr bem, para além de que no contexto dos esquemas europeus, que já falaremos, também podemos fazer supervisão aos produtos certificados, portanto, através de amostras de produtos que estejam certificados em Portugal e pelos quais nós temos a responsabilidade de garantir que cumprem com os requisitos da certificação. Mas também o Centro Nacional de Cibersegurança, no contexto do Regulamento de Cibersegurança, é sujeito à avaliação por pares, que é trabalhado, portanto, é analisado no contexto do Grupo Europeu de Certificação de Cibersegurança, que é o grupo europeu, onde todos os Estados-membros estão e todas as autoridades nacionais de certificação, onde se gerem estes processos de avaliação por pares. Portanto, o que nós temos aqui é uma teia de matrioscas para garantir que toda a gente cumpre o seu papel como deve ser e que, se pisar o risco, não demore muito tempo até acertar o passo como deve ser. Portanto, será que a certificação dá mais confiança? Temos também esta questão que é o enquadramento europeu de certificação da cibersegurança. O que é que acontece? Por exemplo, tínhamos um esquema de certificação da nuvem em França, outro em Espanha. Eu sou uma empresa, um prestador de serviços de computação na nuvem. O que é que, se eu quisesse oferecer os meus serviços em França e em Espanha, para ser competitivo, tinha que obter um certificado em Espanha e depois outro em França. Ora, a Comissão Europeia e vários Estados-membros identificaram que há aqui um problema de fragmentação de mercado e de falta de harmonização e de condições equitativas de mercado para as empresas. Tinham que obter certificações, às vezes semelhantes, às vezes com requisitos diferentes. Por isso foi criado o Enquadramento Europeu de Certificação de Cibersegurança. Por exemplo, com um único esquema de certificação de serviços de computação na nuvem, eu posso me certificar em Portugal ou na Áustria e o meu certificado é válido e reconhecido em todos os países dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, com uma única certificação. Isso também me dá mais segurança enquanto consumidor, porque há este sistema todo europeu de controle da qualidade das certificações. Portanto, à questão que nos traz cá, diríamos que sim. Mais certificação conduz a maior confiança. Porque, como eu tinha referido há bocado e volto a refrisar, introduz na entidade, através do ciclo de certificação, as práticas de cibersegurança cotidianas. A entidade, depois de estar certificada, não pode descansar se quer manter o certificado. É uma luta constante. Os processos de certificação, como vimos, implicam múltiplos e rigorosos controles e salvaguardas por parte de várias entidades. E há cooperação entre elas. E, por outro lado, os certificados europeus são reconhecidos em todo o território da UE, portanto, maior confiança. Temos como benefícios para as entidades certificadas, volto a frisar, a cibersegurança passa a fazer parte das práticas cotidianas da entidade. Aumenta a confiança dos clientes e utilizadores. É um fator de reputação, de vantagem competitiva e diferenciação positiva. E permite a projeção internacional das empresas. Enquanto para os utilizadores, permite perceber, de uma forma simples, qual o estado de cibersegurança da entidade. E se, por exemplo, se eu tiver que partilhar com ela dados sensíveis da minha empresa,
posso estar mais descansado que esses dados vão ser devidamente cuidados, porque a empresa tem que responder perante os requisitos de certificação. Permite também comparar. Eu tenho um serviço de computação na nuvem certificado e outro que não é certificado. Também depende do custo. Mas para qual é que eu vou? Depende da sensibilidade da informação que eu vou ceder ou que vou deixar gerir. E por isso facilita a decisão e escolhas dos consumidores. Para terminar, queria só deixar aqui a diferença que tem surgido muito, qual é a diferença entre o Quadro Nacional de Referência, a certificação do Quadro Nacional de Referência e o selo digital. Quais são as grandes diferenças? A começar pelos destinatários. No caso do Quadro Nacional de Referência, os destinatários desta certificação são entidades muito mais maduras em termos de cibersegurança e com particulares responsabilidades. Estamos a falar da administração pública, de operadores de serviços essenciais, de infraestruturas críticas e prestadores de serviços digitais. Enquanto o selo digital é especialmente direcionado para micro e pequenas e médias empresas. Por outro lado, como objetivo, temos, portanto, o robustecer ou até, de alguma forma, portanto, demonstrar as práticas de cibersegurança de algumas entidades. No caso do Quadro Nacional de Referência. Enquanto que no selo digital a principal preocupação é que a cibersegurança seja tomada em linha de conta nos processos de transição digital. Estamos a falar de pequenas empresas que, ao exporem-se, ao transitarem para o plano digital, muitas vezes não têm devida conta aos riscos. E, por isso, muitas vezes não beneficiam de tudo o bom que o digital e o online pode trazer. Em relação à análise de risco, também é uma grande diferença, porque a análise de risco é uma pré-condição para a certificação no Quadro Nacional de Referência, enquanto no selo digital ela só existe no último nível, no ouro. E, por outro lado, o âmbito de certificação no Quadro Nacional de Referência portanto, é definido em função da análise de risco e, no caso do selo digital, como são entidades mais pequenas, aplica-se a toda a entidade. Por outro lado, para além do dono do esquema ser o centro, no caso do quadro, e no caso do selo digital, porque é uma valência com várias dimensões, das quais a cibersegurança é apenas uma delas, o dono do esquema é o centro e, portanto, no selo digital, Portugal Digital, e, como vimos, portanto, os critérios, os requisitos de cibersegurança e as evidências exigidas são muito mais complexas no Quadro Nacional de Referência. Já não tenho tempo para mostrar o que está no nosso site em termos de ofertas e em termos de informação sobre a certificação. Convido todos a irem lá e alguma dúvida que surgem para nos contactarem para os e-mails. Temos um e-mail específico para a autoridade, que é o Certifica Ciber, e o do nosso Departamento da Regulação, o DRC. Muito obrigado a todos. Bom dia. Agradeço também ao Vasco. Fica agora aqui uma informação importante, dada pela Rita, que eu há pouco designei da nossa formiguinha trabalhadora. Esta informação é importante porque na Sala Dona Maria estava prevista uma sessão às 11h30, Inovação e Tecnologias Futuras. Essa sessão foi cancelada, mas fica o convite para que, enfim, se tivessem a pensar passar por lá, para ficarem aqui nesta sala do arquivo, onde vai haver mais um painel de debate. Agora sim, altura para o coffee break. Eu há pouco só falei da formiguinha trabalhadora, não falei da Rita Cipriano, porque agora queria aproveitar este momento de maior descontração para agradecermos à Rita Cipriano com um aplauso, enquanto vamos para esta pausa de coffee break. Porque ela tem sido a grande responsável pelo cumprimento de tempos.